E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos aí para nossa aulinha 12. Vamos começar um período importantíssimo da história do Brasil, hein? Muita coisa que aconteceu nesse período está sendo aí, ó, de novo comentado e falado, hein? Muita coisa, né? É um período muito importante que vira e mexe, cai em vestibulares, apesar que vocês não vão fazer vestibular, mas cai em concurso, provinhas, né? Enfim, porque tem temas mesmo antigo, completamente atual, né? Então vamos começar aí a Era Vargas, né? Chamado de Era Vargas ou República Nova, dependendo aí dos locais, né? Que é aquela república depois da República Velha. Até a República Velha foi o Vargas que falou, né? Que a primeira república é uma república velha. Eu ainda falo República Velha porque eu estudei como República Velha, tá? Mas é a primeira república. Já acabou, já foi. Acabou com a Revolução de 30. Aí vai começar a Era Vargas. Antes de começar a Era Vargas em si, vamos ver como divide o governo dele, tá certo? Tá? Para a gente ter na cabeça aí os períodos e as principais características. Então você divide a Era Vargas no seguinte, tenha na sua cabeça aí, 1930 a 1945. O período que vai de 1930 a 1934 é chamado de governo provisório. Governo provisório. Sim, é o nome que se dá porque você tirou o governo de Washington Luiz, né? Então você vai ter que organizar o que vai acontecer. Você vai ter depois o governo constitucional, ou seja, de 34 a 37. Por que governo constitucional? Porque aí você criou uma Constituição e você seguiu a Constituição. Porém, de 37 até 45, você vai ter o que a gente chama de Estado Novo, que é a ditadura de Vargas, de fato, viu? O Vargas é ditador. A primeira ditadura não foi lá do regime militar, não. Não, Vargas aqui primeiro, ditador, de 37 a 45. Estado Novo, esse nome é baseado no Salazar, lá de Portugal, que também fez lá, criou o Estado Novo, né? Então é uma ditadura. Então, um governo provisório é o que vai acontecer depois que você tirou aí as oligarquias do poder. Governo constitucional, seguindo a Constituição, e o Estado Novo, que é a ditadura varguista, tá? Nesta aula, na aula 12, então, eu ia falar o provisório constitucional. Só que eu achei, não, a gente está de boa, a gente está no capítulo 6 já, então vamos com calma. Vou falar essa aula só o governo provisório, tranquilo? Pra gente, porque aí vocês vão, ó, porque ó, falei da Revolução de 30, depois a gente fala do governo provisório, na próxima aula do governo constitucional, e depois a gente fala melhor do Estado Novo, para a gente entender os desdobramentos, né? O que vai acontecendo, a construção da figura do Getúlio Vargas, né? A consolidação da figura do Getúlio Vargas. Se você falar de presidente do Brasil, é certeza que vem na cabeça aí o Getulhão, né? Você gostando, você não gostando, odiando ele ou não, sendo odiado, ele é lembrado. Sendo amado, ele é lembrado, né? Por quê? O maluco governou 15 anos, 15 anos seguidos sem sair do poder, tá? Vamos ver como é que ele consegue fazer isso. Então vamos começar aqui o nosso governo provisório. Primeiro, você tinha situação. Que situação você tinha? Você tirou as oligarquias que tomavam conta do poder. Que seria São Paulo, tá? Você tirou São Paulo do jogo político. Você teve forças políticas que apoiaram Getúlio Vargas a subir o poder. Lembra? Você teve os tenentes, o tenentismo, os caras de baixa patente do exército, não é? Esses caras ajudaram Getúlio a subir com o poder. Eles queriam a moralização das eleições. Eles queriam o fim das eleições fraudulentas. Eles queriam participação política, não é? Eles queriam romper com as oligarquias. E você tem tenentes de vários setores sociais. De outro lado, você tem oligarquias que não faziam parte do poder. Lembra? Por que teve a Revolução de 30? Porque quebrou a política do café com leite, aliança, ficou de fora Minas, né? Minas, Rio Grande do Sul,
se juntaram em torno da figura de Vargas. Então Vargas tinha um abacaxi na mão. Vargas tinha tenentes esses que queriam participação política, mas quebravam a hierarquia do exército e eram populares. E tinha, de outro lado, oligarquias ricas, elites. Essas elites que ficaram de fora dos poderes políticos. Né? Elites essas ligadas também ao café. Características essas da República Velha. Né? Mas o Vargas, ele não era idiota. Ele sabia que o país, a base econômica do país, era o café. Você tinha que valorizar isso ainda. Porém, ele sabia que a sociedade deveria ser modernizada. Então, quais são as primeiras questões que ele encara? Que o Brasil, né, você pode ter feito Revolução de 30, acabado com aquelas eleições, mas o Brasil ainda depende do café. Esse é o primeiro ponto. Tá? A figura do Vargas, ele vai ser um cara que ele vai sempre conciliador, ora um, ora outro. Ele vai tentando agradar todo mundo, ó, só no chamego, tentando agradar todo mundo. Né? Ele pegou aí representantes de vários setores da sociedade. E você tem nos anos 30, no mundo, está correndo no mundo, uma disputa ideológica, partidária, de valores, de participação política. Né? Então você tinha, olha a situação dele, você tinha que modernizar a sociedade essa brasileira, agrária, conservadora, mas você tinha que modernizar essa sociedade, porém mantendo a ordem social, porque as ideias anarquistas estavam aí, as ideias socialistas estavam aí, o povão estava na rua, você tinha no Brasil um grande número de operários estes que estão entrando em partidos comunistas, em partidos socialistas. E como Getúlio Vargas iria manter a ordem social? Porque você tava, gente, peraí, minha cabeça pirou. Olha como é que o Brasil é complicado. Olha como é que o Brasil, como é que chama? Ele é... não sei a palavra agora. Olha como é que o Brasil é complicado. Ele tinha que se modernizar, porém ele era atrasado, conservador. Ele tinha que se modernizar, mas não na mão de anarquistas, de socialistas. Porque esses caras iriam corromper a cultura, a tradição. O Getúlio Vargas tinha que manter a ordem social. Se o Getúlio Vargas apoiasse só um lado, o outro que ajudou ele ia ficar puto. Se ele fosse ir só para o outro lado, o outro que ajudou ele a subir no poder ia ficar puto. Por isso que Vargas tem esse estado que a gente chama de estado de compromisso. Ele é uma figura conciliatória. Né? Aqui a figura dele não está consolidada não, viu? Ele vai enfrentar um monte de barra pesada que a gente vai ver aí. Depois que vai ser considerado um ídolo, mas agora não. Mas está vendo, voltando para não virar aula de ensino médio aqui. Mas está vendo como é que é complicada a situação? Né? Ele tirou do poder uma oligarquia cafeeira que mandava no Brasil. Só que ele sabe que o Brasil depende do café. O Brasil, lembrei a palavra, contraditório demais. Mas você não pode fazer esse país virar uma anarquia. Então, como você vai manter a ordem social? Pelo sistema eleitoral. Pelo sistema eleitoral. Beleza? Olha a situação complicada. Gente, vai acostumando aí, hein, que as matérias são só assim. Então, você tirou aquele negócio do Washington Luiz, tirou o Júlio Prestes, você vai começar uma coisa nova, né? Você então tem uma junta, um governo provisório, uma junta provisória. Até que o Vargas não era chamado de presidente, ele era chamado de chefe do governo provisório, né? Então ele teria que conciliar que é o que eu estava falando antes, ele teria que conciliar velhos interesses com novos interesses. Ele teria que atender essas classes sociais que estão surgindo, essa modernização no Brasil, porém resolver os problemas das oligarquias, da elite. Porque o Brasil ainda é agrário, o Brasil ainda depende do café.
Quem tem poder político ainda são essas oligarquias. Então, o que é unânime? O que qualquer lado quer? Uma nova Constituição. A moralização da política. Então, a moralização das eleições. Então, o que ele faz? A primeira coisa, ele vai revogar a Constituição de 1891, lembra? A Constituição de 1891 foi aquela feita, a primeira republicana. Ele vai revogar, porque o que está em pauta? Uma nova Constituição brasileira. Galera, o que é Constituição? Constituição é a carta magna do país, é onde estão os seus direitos e os seus deveres, é o que você pode fazer, o que você não pode fazer, é o que seus governantes podem fazer, o que não pode fazer. Né? Se você tem algum problema, você vai para onde? Para a sua Constituição. Né? É o caminho que você deve seguir. Né? É o que está na Constituição. Então ele vai tirar essa. Então o país está sem Constituição. Por quê? Ele vai ter que montar uma outra Constituição. Ele não. Ele e os representantes do povo. Então ele vai governar por meio de decretos, tá? Então, por exemplo, quando ele fazia algum decreto, ia lá a cartinha. O chefe do governo provisório lança o decreto tal, né? Meios de decreto. Vamos ver os decretos que ele faz? Tudo bem aí? Vocês não estão aí, né, porra? Vocês não estão aí. Mas olha aí, tudo tranquilo? Dúvida, né? Quais são as principais medidas econômicas e políticas do Getúlio Vargas? Você vai ver, o que já sacou a matéria, vai ver que ele vai criar coisas que ora vai atender os velhos interesses e ora vai atender os novos interesses. Em 1930, ele cria um Ministério do Trabalho. Quem criou o Ministério do Trabalho do Brasil, que não existe hoje, foi o Vargas. Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Ele vai, então, estimular a industrialização no país. País este que é agrário. Ele não podia esquecer das oligarquias cafeeiras. Essas oligarquias quebradas. Então, ele ia ter que atendê-las. Mesmo que ele subiu no poder, né, por causa de tenentes, de parte do exército, né, ele vai ter que tocar no assunto do café, ele tem que resolver esse negócio do café. Né? Os cafeicultores estavam quebrados por causa da crise de 29. Em 1931, ele cria o Conselho Nacional do Café. O que ele faz? Ele, o Estado brasileiro, vai comprar café desses cafeicultores quebrados. Os cafeicultores quebrados não tinham para onde vender. Lembra? Os Estados Unidos quebrou? Então o que ele vai fazer? Política intervencionista. O Estado vai intervir na economia, o Estado vai comprar o café e vai queimar o café. Você vai tirar o café dos caras para o preço tentar melhorar um pouco. Muita gente não gostou disso, porque isso aí é técnica da República Velha. Isso é política da República Velha. A intervenção do Estado para ajudar cafeicultor. Mas ele sabe que o café era importante, você gostando ou não. E aí agora ele vai estimular também a policultura, ou seja, não vamos só plantar café, vamos plantar outras coisas. Usa aí a terra que você tem para plantar outra coisa, para a gente deixar de comprar do outro e comprar no nosso, né? Então tá vendo que contraditório? Né? Ele subiu no poder por causa de militares que eram contra as oligarquias cafeeiras, mas ele fez políticas a favor das oligarquias cafeeiras. Por isso, conciliação. Né? Ele vai tirar, outra medida política, ele vai tirar todos os todos os governadores dos estados e vai nomear, por enquanto, nesse governo provisório, os interventores. Quem ele está agradando agora? Vou te falar. A maioria, quase 100% desses interventores eram tenentes. Olha lá, ele fez o Conselho Nacional do Café, agradou as elites cafeicultoras. Ele nomeou os interventores, que seriam tipo o governador do estado, agradou quem? Os tenentes. A maioria dos interventores estaduais eram da ala tenentista. Então ele é um mediador de conflitos entre as classes sociais, tá vendo? Ele vai tentando manter a ordem social. Só que dá um probleminha aí. Ele vai empurrando o governo provisório um ano. Então ele fica lá 1930, 1931, 1932. E cadê a Constituição? Cadê?
Where? Onde está? Where? Onde está a Constituição? Ele vai empurrando pela barriga isso aí, né? E quando ele nomeia os interventores militares, vai dar um probleminha. Você vai ter no Brasil uma guerra civil, tá? Que na historiografia paulista é chamado de movimento revolucionário, Revolução de 32, ou, tá, movimento constitucionalista de 32. É o mesmo movimento. O que vai acontecer? São Paulo, foi nomeado em São Paulo um interventor militar. Os paulistas não aceitaram. Os paulistas queriam um interventor civil, ou seja, sem ser do exército, e paulista, né? E o estado de São, depois eles vão tentando tirar um, botar o outro, mas não agrada. E os paulistas vão começar a criticar essa política do Vargas no governo provisório. Falei, peraí, já passou 2 anos da Revolução de 30 e cadê sinal desta Constituição? Os paulistas vão começar a criticar Getúlio Vargas e vai falar que ele era um ditador. Olha, o cara está governando sem Constituição. Então, os paulistas reivindicavam a constitucionalização do país. Ou seja, velho, cadê a Constituição que você prometeu? Aonde está? E você vai começar em São Paulo, tem um monte de protesto, de levantes, a galera vai para as ruas, tá certo? Lembrando, né, você tem 2 visões historiográficas aqui dessa Revolução Constitucionalista, mas espera aí que eu vou falar já. O que vai acontecer? Num desses protestos em São Paulo, na praça lá, os caras vão protestar, vão aí nesses gabinetes políticos do Vargas, né? E num dessas passeatas, que hoje é manifestação, né? Hoje não fala passeata, manifestação. Num desses protestos, morre 4 estudantes em São Paulo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Gente, para uma revolução você deve ter o quê? Líderes. Mártires. Você deve ter quem? Figuras. Era um momento. Quando os caras de Vargas matam esses estudantes, aí falam, os estudantes morreram lutando. O enterro dos caras viraram uma passeata política. Né? E você vai ter então um levante paulista, eles vão tentar se aliar com outros estados, mas os estados depois, conversando com Vargas, pula fora do barco, tá? Mas a partir dessa morte aí, cria um movimento, o MMDC, por causa da morte desses estudantes, o nome desses estudantes, que não eram bem estudantes, tá? Se você pegar os caras, um era fazendeiro, um tinha mais de 30 anos, um aí que tinha 14 anos, que eu não lembro se era o Miragaia. Essa pesquisa aí eu não lembro. Mas aqui, não eram bem estudantes não, né? Para você aclamar o povo, o clamor público, não é? Você precisar de apoio popular, morreram os estudantes, lutaram por São Paulo, né? Dizem um que morreu aí, que estava o pai, se eu tivesse 1000 vidas, daria as 1000 vidas por São Paulo, né? Gente, é o quê? É para você dignificar esta revolução. As 2 visões, que eu vou falar agora, depois eu vou falar agora. As 2 visões que a gente tem é o seguinte: você tem gente mesmo, né? Essa parte é bonita, sim. Você tem gente mesmo lutando pela Constituição, querendo a constitucionalização do país, gente que pega em arma e vai, né? E você também tem o quê? A elite paulista querendo voltar ao poder, que estava fora do tabuleiro político. Queria voltar como era antes, né? Então você tem treta, viu? Você tem gente aí, ó, bate no peito, paulista, tal. Você tem gente que critica a revolução. Enfim, eu não tô aqui para falar o que é o certo. Tô aqui para falar o que aconteceu. Aconteceu. Guerra civil, morreu aí para lá de 1000 pessoas nessa guerra. Foi uma guerra civil? Sim. Paulistas contra outros brasileiros a comando do Vargas, né? Aí a questão do ponto de vista é onde você concorda e onde você está, né? Se um cara lá que lutava pela Constituição, outro queria voltar no poder, enfim, mas que existe essas correntes através desse fato histórico.
Mas o que aconteceu? Você teve essa morte desses estudantes e você teve um apoio popular, voluntários de exército, né? Partes do exército. Em 9 de julho de 32, você tem o primeiro levante e eclode o movimento constitucionalista. O feriado que o Dória colocou numa segunda, que a gente resolveu não fazer naquela segunda, porque em julho não tem feriado, vocês vão adorar. Aí, ó, o 9 de julho, já já teremos o 9 de julho, você já vai saber por que que é feriado. É feriado só aqui no estado de São Paulo. 9 de julho, né, foi o dia que iniciou a Revolução de 32. Viu? Agradeçam a esses rebeldes que queriam constitucionalizar o país. Tranquilo? Então aí você vai ter, aí ó, são fotos dos protestos, né? Contra Vargas ali, ó, a baixa ditadura. Aqui vai vir muito daquela historiografia de você construir o bandeirante como uma figura, né? Vamos falar que esses constitucionalistas, esses revolucionários, são os novos bandeirantes, né? São sempre bravos, destemidos, né? Abaixo, né? A ditadura. Ali é um bandeirante, né? O bandeirante é o símbolo do paulista, né? Ali o bandeirante segurando quem, ó? Segurando quem? O Vargas, tá vendo? E você vai ter uma produção aí de cartazes enormes nessa época para convocar a galera. Eu coloquei alguns aqui para a gente ver. Aqui é o MMDC, não é? Essa união aí entre São Paulo, né? Os jovens que morreram para ser convocados à luta, à Revolução Constitucionalista ali, ó. Paulistas às armas, olha lá, né? Convocando a galera para os exércitos rebeldes, né? Olha lá, eles estão à sua espera. Para completar o batalhão, aliste-se. Né? Então você tá com... E você teve sim voluntariados, você também teve, ó, uma movimentação dos empresários paulistas, né, lá, para o bem de São Paulo. Você teve doação de joias, de alianças, de dinheiro, né, para você arrecadar fundos para o exército rebelde. Você teve empresários que fabricavam torneiras, essas coisas, eles começaram a fabricar capacetes de guerra, armas de guerra, né? Tentaram fazer tanques de guerra, Você tinha aviões, poucos aviões, você teve destruição, mas tinha. A Revolução Constitucional é o cenário de fundo da morte do Santos Dumont, né? Você tem um avião usado para guerra e você tem ataque em áreas civis, tá? Ali, Paulista, eu já com o meu dever e você tem a convocação do voluntariado das mulheres enfermeiras, né? Então você teve sim uma movimentação popular, né? De jovens, de empresários, de elites, certo? Mas só que essa batalha durou aí quase 3 meses, né? Ali é um trem que eles fizeram, um trem blindado, né? Ali é uma galera na frente do avião, aqui são as matracas, né? Por quê? Por que durou pouco? É óbvio, o estado de São Paulo não tinha um exército à frente bom igual o exército brasileiro, preparado igual o exército brasileiro. Você tem voluntários aqui, você não tem soldados treinados, né? O cara que quer ser militar, você era um cara comum e foi ser soldado. Então você tem um exército fraco, uma falta de estratégia, uma falta de preparação, falta de financiamento, mesmo você tendo gente financiando a guerra, você tem um despreparo. É óbvio que não vai dar certo. Olha, no finalzinho, durou 3 meses, né? Mas no finalzinho você tem essas matracas, por exemplo, os caras rodavam essas matracas para parecer metralhadora, né? Então, menos de 3 meses, você tem o fracasso da Revolução. Os paulistas se rendem, tá? Você tem um fracasso militar. Porém, você vai ter uma vitória política. Uma vitória política, é aquilo que eu falei. O Vargas não é trouxa. Ele sabe que o estado de São Paulo é o principal do país. Então ele não vai pegar esses revolucionários, né, e mandar matar, mandar fuzilar os líderes. Ele vai exilar alguns, né, para falar que ele puniu e tudo. Mas a ideia da revolução, a ideia deste movimento será concretizada. E qual era a ideia deste movimento? A Constituição.
Então você tem o início dessa democratização. Em 1932 você tem a criação da justiça eleitoral, né? O que é isso então? Você coloca em uma terceira via a preparação das eleições, tá? Você cria uma instituição para conferir os votos e organizar isso. Lembra que antes, na República Velha, aquilo eram os próprios poderes que organizavam e isso abria espaço para as fraudes, né? Em 33 você tem então a formação da Assembleia Nacional Constituinte e aí você vai ter a eleição dos deputados de várias frentes, de vários pensamentos. Você vai ter aí gente socialista, gente liberal, gente do exército positivista, autoritário. Você vai ter a Igreja Católica, óbvio, a Igreja Católica treme de medo frente aos socialistas, né? Porque os socialistas pregam o fim dessa religião, né? A religião é o ópio do povo. Enfim, você tem várias galeras aí, mas quem é, óbvio, a força são as elites. Em 16 de julho de 34, você tem aí promulgada a Constituição. Então, você teve o fim da Constituição, a primeira Constituição republicana de 1891 e você tem a segunda Constituição da República de 1934, a menor do país. É a Constituição que durou menos tempo, certo? Menos tempo. Do mundo eu não sei, mas do país foi a que durou menos tempo. E o que ela traz de novidade, né? Então, o Brasil é uma república federativa ainda, presidencialista, representativa, você tem os três poderes normal lá. Qual é a novidade dela? Olha ali, o Vargas mantendo a ordem social que eu falei no início da aula. Você tem o voto secreto. Antes, o voto era aberto. Agora você tem o voto secreto. Porém, o voto secreto é um progresso, porém, você exclui os analfabetos. Você exclui os analfabetos. O voto agora é obrigatório para maior de 18 anos. Você tem o voto feminino, né? Ele é institucionalizado nessa Constituição, mas a luta pelo voto feminino, uma coisa importante se lembrar também, que na década de 30 é quando começam esses movimentos sociais, né, femininos, dos afrodescendentes, as coisas começam todas aí. Então você tem o voto feminino secreto, obrigatório para maior de 18 anos, a justiça do trabalho. Então você tem a relação de justiça e as classes trabalhadoras, você tem essa que vai cuidar disso, e os direitos trabalhistas. Então a jornada de trabalho, um salário, proibição do trabalho infantil, as férias, o final de semana, proíbe a diferença de salário no mesmo trabalho, por motivos de idade, de ser feminino ou masculino, de estado civil, né? Então você tem essa legislação trabalhista, é claro, ela vai ser demorada para ser implementada, mas está aí na Constituição de 34. Você tem um nacionalismo econômico, você voltar a atenção para as riquezas do país, tá? E a primeira eleição seria indireta. O que é isso? A própria Assembleia iria escolher o próximo presidente. E aí a próxima eleição, o povo ia para a rua, seria direta, né? Quem foi o cara escolhido nessa eleição indireta da Assembleia Constitucional? Getúlio Vargas. Então, o seria que teria acontecido? Getúlio Vargas, então, é eleito essa eleição indireta, ele governaria de 34 a 38, e em 38 você teria uma eleição direta. Aí o povo ia para a rua lá. O voto obrigatório universal, sufrágio universal, menos analfabeto, né? Mas maior de 18 anos e votar, né? Então aí você começa o governo constitucional de Vargas em 34. Tranquilo? Então essa aula de hoje fica o governo provisório do Vargas, né? A construção da consolidação dessa figura do Vargas não foi fácil, né? O Vargas tem que atender os interesses das elites, desses novos grupos sociais. Ele enfrentou uma guerra civil, né? E foi eleito indiretamente, tá? Anotem isso aí. Dúvidas lá no plantão. Muito obrigado e abraço.